meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para mais um programa da nossa série Mundo em Debate, pelo Singular Ângulo Vestibulares. Hoje estamos aqui para falar de mais um atentado, infelizmente, envolvendo o grupo Boko Haram. Então é isso, um tema bem pertinente aí para os nossos vestibulares. Meu nome é Marcelo Corrêa e fiz essa seleção para vocês. Vamos lá? Primeiro, eu acho que vamos sempre lembrar que estamos aqui voltados para os nossos vestibulares e estamos falando de uma abordagem geográfica, então não podemos deixar de localizar. Localização, afinal, é geografia, não é isso? Então, nós vamos falar de um país que pertence ao continente africano, um país que se encontra no chamado Golfo da Guiné, como vocês podem ver nesse mapa, onde tanto o mapa mundi quanto o mapa somente do continente africano, o país Nigéria é esse que aparece em vermelho. Tá? E inclusive vamos falar do grupo radical extremista Boko Haram, que atua não só na Nigéria, embora tenha nascido na Nigéria, atua em países vizinhos como Camarões, Chad, Níger, Burkina Faso, Mali, praticamente em todos os vizinhos do território nigeriano. Ok? Como a gente pode ver nesse terceiro mapa, onde a Nigéria está em laranja, numa escala um pouco maior, podemos ter aí esses detalhes. Lembrando, trata-se da Nigéria, um país de 200 milhões de habitantes, um país aí muito próximo da população brasileira, a taxa de crescimento é muito alta, e a terceira economia do continente africano. Temos em primeiro lugar a África do Sul, depois vem Egito, e em terceiro lugar já é o PIB nigeriano. Esta a matéria que eu estou sugerindo para vocês, está lá no nosso Facebook do dia 29/11, agora 2020, e como diz o título aqui da matéria do jornal DW, ataque deixa mais de 100 mortos na Nigéria. Então o ataque foi atribuído ao grupo Boko Haram. E é sobre isso que a gente fala hoje um pouco. Bom, essa triste notícia fala aí em pelo menos 110 pessoas que morreram em uma aldeia no nordeste da Nigéria. Inclusive o Boko Haram nasceu no nordeste, aí do país, e foi um clássico ataque, quase que marca registrada do Boko Haram, quando vários desses extremistas chegam, geralmente utilizando motocicletas, acabam cercando estes civis, esses inocentes, e a partir de armas de fogo e principalmente as chamadas armas brancas, machado, faca e etc., as pessoas são ali brutalmente mortas, e percebe-se, marca registrada deles, a brutalidade e a maneira cruel como eles querem dar um recado. Então isso aconteceu em um vilarejo próximo a Maiduguri. Óbvio que nós não vamos guardar esses nomes, não se faz necessário, já que o nosso foco aqui é o vestibular, mas a gente precisa entender que é no interior, é longe do litoral, longe da capital, é o estado de Borno. Estado de Borno, estado onde existe esse vilarejo aí de Maiduguri, e aí é o berço do Boko Haram. E o Boko Haram vem aí há 10 anos aterrorizando a população, porque foi há 10 anos aproximadamente que o grupo partiu para esse radicalismo. A gente fala um pouco mais disso. Mas hoje você tem pelo menos aí 2,4 milhões de pessoas refugiadas. 2 milhões e 400 mil nigerianos forçados a deixar esta região simplesmente porque seriam alvo desse grupo radical. Diz então a Agência de Refugiado da ONU que esse número chega a
2 milhões e 400 mil refugiados. Né? Então, a ideia desse grupo, né, do Boko Haram, é uma visão extrema do Islã, né? E qualquer desvio, qualquer comportamento fora do que eles consideram ser o Islã, acabam virando alvo, né, desses grupos e, sobretudo, a população, a parcela não muçulmana da Nigéria. Esse é o alvo preferencial do grupo. Né? E o curioso, né, é que a população meio que aprendeu a viver, é realidade, e a gente não vê por parte do governo, né, um esforço para conter, para dizimar esse grupo. As lideranças já foram dadas como mortas e reaparecem, o grupo já foi dado como extinto e reaparece. Inclusive faz um certo tempo que o grupo não realiza um ataque nessa proporção. Oficialmente o nome é Grupo Sunita para a Pregação e a Jihad. É que a população local acabou criando uma forma abreviada, né, que é o Boko Haram, e que uma tradução livre seria: a educação do Ocidente é proibida. Então vamos lembrar o nome original aí: Grupo Sunita para a Pregação e a Jihad. Quer dizer, para pregar a palavra do profeta, como é dito, e a Jihad. A Jihad é a vida para o Islã. Agora, Jihad é um dos preceitos, é um dos pilares do Islã. Essa versão, como eles propõem, é uma versão extremamente distorcida, uma versão que certamente 99,9% dos muçulmanos não aceitam. Mas o problema é isso, é um grupo extremamente violento, armado, fortemente armado, e uma população refém em um Estado nigeriano que, pelo que tudo indica, não se esforça o bastante. Criticar palavras, condenar o atentado, isso é abrir espaço para um próximo, porque isso é propaganda para o grupo. Vamos fazer um breve histórico, né, do grupo Boko Haram. Esse grupo, ele surgiu, né, como eu disse, no interior, ele surgiu lá em Maiduguri, um vilarejo interior, região nordeste da Nigéria. Tá? O criador do Boko Haram foi Mohammed Yusuf. Né? Ele era um clérigo, ele era, né, um religioso, um pregador do Islã, uma liderança religiosa, e ele teve a ideia de criar uma escola. Ele criou a escola, ele criou um complexo religioso que envolve, né, a mesquita e uma escola islâmica. E essa região, curiosamente, foi uma região onde até mesmo a influência britânica, vamos lembrar que a Nigéria foi colônia britânica, a influência britânica ali foi a menor possível. Houve ali, por parte da população, uma resistência. Inclusive resistência à colonização, resistência à cultura, até mesmo à língua. Nessa parte da Nigéria, inclusive, pouquíssimos falam inglês. O que você já vai encontrar mais na faixa litorânea, vai encontrar, né, nos maiores centros urbanos. E, inclusive, ele, né, claro que estamos falando dele em 2002, estamos falando, né, 60, não, mas 40 anos após a independência. Né? O controle britânico, estamos falando ali, é do início do século XX. Né? Então, você tem esse clérigo, essa liderança religiosa que meio que se aproveita dessa cultura meio que avessa ao Ocidente, aí sobretudo representado pelos ingleses, e cria esse complexo. Né? Inclusive muitas famílias acabaram enviando seus filhos para esse complexo, né? De novo, religioso e escola ao mesmo tempo. Né? Por quê? Porque viam ali uma boa infraestrutura. Tá? E os pais se interessaram pelo que era oferecido ali, né? e gratuitamente. Então, muitos nem sequer sabiam quais eram os verdadeiros planos, pelo menos é isso que se entende. Ele resolveu oferecer essa infraestrutura para atrair, sobretudo, essas crianças, já no intuito de formar verdadeiros militantes de uma guerra. Né? De uma guerra santa, se é que se pode usar esse termo, certamente é distorcido.
né? Mas por uma guerra como soldados do Islã, mas né, não deixando de lembrar, é o Islã distorcido, é um Islã como eles entendem. E como eu disse agora, a grande maioria do mundo muçulmano jamais aceita ou essa interpretação. O ano de 2009 é um ano extremamente importante para entender o grupo Boko Haram. Por quê? Porque foi nesse ano que ocorre uma maior radicalização. O líder, Yusuf, ele optou por uma medida mais enérgica, ele optou por ocupar prédios governamentais. Ele queria mostrar para a população de Maiduguri, né, a capital do estado de Borno, que é a região nordeste, onde nasceu o grupo, né? Onde nasceu a escola, a estrutura que eu já disse, e ele queria mostrar então, ó, quem manda daqui para frente somos nós. E não havendo a força do Estado, essa tomada foi muito fácil. E a população ficou refém desse grupo por algumas semanas. Milhares de pessoas foram forçadas, né, optaram por fugir da cidade, né, enquanto eles controlavam ali da sua maneira, mas aí ocorre a chegada das tropas governamentais. Um enfrentamento, né, muitas vezes nesse enfrentamento quem mais sofre novamente são os civis, mas o governo anunciou, através da televisão estatal, anunciou o quê? O fim do Boko Haram e ainda mostrou o corpo do líder Yusuf, do líder fundador do Boko Haram. A história mostra que isso provoca mais radicalismo, mas eles fizeram questão de mostrar o corpo, né? E o que aconteceu? Nesse instante, um líder do grupo, óbvio, subordinado ao líder fundador Yusuf, chamado Abu Bakar Shekau, também foi dado como morto. Não só o líder máximo, como também outras lideranças. Mas logo ele reaparece, né? Ele reaparece, consegue reagrupar novamente o Boko Haram, e aí sim você tem essa pegada mais radical. Aí sim você vai ter essas práticas que se tornaram aí a marca registrada do grupo, como agora a morte de mais de 100 civis, agricultores, sequestros, estupros, assim por diante, né? Então o radicalismo se dá a partir daí, a partir deste momento, da chegada ao poder do líder Abu Bakar Shekau. Ele é um mistério. Ele já foi dado como morto em 2009, depois em 2014, não se sabe exatamente se ele vive ou não. Será que é alguém que usa da imagem dele e comanda o grupo se apresentando, né, uma espécie de porta-voz dele, nem sequer quando ele nasceu, né? Não se sabe se foi em 1965 ou qualquer outra data até 75, né? Um intervalo de 10 anos, né? Para quem tem essa idade é um intervalo significativo, pô, né? Nem mesmo a idade a gente sabe, né? Então é uma liderança misteriosa, não há dúvida. O ano de 2014 é um ano também importante para entender um pouco mais sobre o grupo Boko Haram. Neste ano, militantes do grupo sequestraram 200 alunas de uma escola voltada para a população não muçulmana. Inclusive, mais uma vez, o governo nada ou pouco fez para poder libertar essas meninas, e o grupo logo apresentou vídeos onde, como temos aqui nessa foto, uma liderança do grupo anuncia que essas 200 meninas, já vestidas aí com roupas, né, de acordo com, né, os vestes muçulmanos, elas não são muçulmanas, elas então já estariam já numa conversão ao Islã e seriam entregues aos militantes. Elas se casariam com os militantes, dando a eles filhos, novos soldados do Islã. E, obviamente, aquelas que não aceitassem essa conversão ou casamento, ou na prática servir como escravas para esses militantes, seriam mortas, né? Então é mais uma demonstração do radicalismo agora com essa nova liderança, Abu Bakar Shekau, né? E nesse mesmo ano, 2014, ele se autodeclara como parte do Estado Islâmico. Entre aspas, nós estamos em um califado islâmico.
não temos nada a ver com a Nigéria, não acreditamos no governo desse país. Então ele está ali, 2014, afirmando que o norte da Nigéria já não é mais Nigéria, é parte do Estado Islâmico. O Estado Islâmico que foi criado onde? Foi criado no norte do Iraque. Então você tem lá o Sheikh Ibrahim, aquele que se autoproclamou o califa. Não é? Então um Estado criado nos moldes do Alcorão. Né? Os califas, os herdeiros do profeta, os herdeiros de sangue do profeta. E ele, Abu Bakr Shekau, dizendo exatamente isso. Nós, do norte da Nigéria, agora fazemos parte do califado. Né? Ele então cria o chamado Estado Islâmico da província oeste da África. Mais uma vez, Estado Islâmico da província oeste da África. Não vamos exagerar guardando esses nomes, mas ele, então, o líder do Boko Haram, se declara parte do Estado Islâmico. E ele foi destituído. A partir do momento que ele jura lealdade ao Estado Islâmico, ele também se torna subordinado do califa. E o califa Ibrahim o destituiu. Né? E ele não aceitou essa destituição. Então houve um racha. Porque uma vez que ele cria esse Estado Islâmico da África Oeste, já estou resumindo, né? E ele destituído, ele não aceita a liderança nomeada pelo califa, né? Ele retorna ao Boko Haram. Ele retorna ao Boko Haram e nesse mesmo ano, 2014, as forças da Nigéria, tropas fiéis, né, o exército da Nigéria, fiéis ao governo da Nigéria, anunciam a sua morte. Apresentam fotografias. E nesse mesmo ano, ele reaparece em algumas imagens já para o final do ano. Então fica esse mistério. Está vivo, né? Até hoje, né, tem essa lenda. E ao mostrar as imagens, o que o governo conseguiu? O governo conseguiu provocar mais a ira dos combatentes do Boko Haram. Né? As imagens foram mostradas. Bom, as imagens estão aí. Então, será, de fato, ele morreu? Tropas governamentais mataram o líder? E o vídeo que apareceu depois, então, é uma farsa? Será que tem alguém que fala se passando por ele? Alguém que se coloca como um porta-voz, que na verdade, então, está mentindo? O líder, de fato, morreu? Ou não? Ou será que aqui, essa imagem é a farsa? É tudo bem nebuloso, né? E enquanto isso, quem sofre é a população. Existe até mesmo um racha entre eles. Né? Por quê? Porque uma vez criado esse braço do Estado Islâmico, ele existe. Né? Ele tem lá a sua liderança. E quando ele retorna, recria o Boko Haram, então você passa a ter duas organizações que querem controlar o território. E controlar o território pressupõe controlar a população. Né, e impor a força, impor a violência sobre a população local. Né? E o que a gente vê é muito discurso por parte do governo e pouco esforço real para impedir que essas atrocidades continuem acontecendo com a população nigeriana, sobretudo essa população mais distante. Então é isso. Vamos lá, logo para um próximo encontro. Até mais, tchau.